Salve, salve magnata, novo vídeo na área e hoje a gente vai falar sobre uma técnica chamada nova posição que está em todo lugar. Inclusive prometem rios de dinheiro, uma consistência que parece mágica, mas que quase ninguém vai mostrar a realidade, que é o lado feio da coisa. Eu decidi ir bem além, tá? Eu botei meu próprio dinheiro na mesa pra gente descobrir se isso funciona de verdade. E o resultado, bom, o resultado ele pode te surpreender. Se você tá no mundo de trade aí há mais de 5 minutos que seja, você já foi bombardeado aí de estratégias definitivas, segredo dos milionários, passa 10 mil em 2 segundos. E no meio dessa movimentação toda tem uma ideia aí que tem ganhado força ultimamente, que é a tal da nova posição. Você já deve ter ouvido falar aí sobre ela em alguns grupos do Telegram, em algumas lives no YouTube, até mesmo em algumas salas aí de mentoria. A promessa é até tentadora, que é um método aí baseado em Price Action, que ela supostamente te ensina a ler a mente dos grandes players e se posicionar junto com eles. É um método que na tese ele vai te livrar da confusão ali de 1 milhão de indicadores e vai te dar um pouco mais de clareza. Só que aí a desconfiança bate, né? E com razão, porque quantas vezes você já não mergulhou em uma estratégia infalível só para ver o seu dinheiro sumir, operação após operação? E quantas vezes a técnica perfeita no vídeo ali, com o gráfico parado, virou um desastre na vida real, com o mercado voando e a sua ansiedade e sua banca voando a mil ali. O problema não é nem a falta de estratégia, é o excesso de informação sem a validação necessária. Então é uma avalanche de promessas sem um pingo de transparências. Inclusive traders, pode ser do mais novato até o mais calejado, eles acabam se afogando nesse mar de setups e fica pulando de galho em galho ali atrás de um santo graal que nunca vai aparecer. Então a minha missão aqui é te mostrar como fazer e te ensinar o que você deve fazer, tá bom? O objetivo desse canal sempre foi um só, te ensinar o que funciona de verdade no mercado. Eu não tô aqui para te vender curso, nem mesmo sala de sinais, eu tô aqui pra gente construir conhecimento junto de uma forma mais direta e honesta e transparente também, tá? A minha missão aqui nesse vídeo eu não vou te falar só sobre a nova posição. Eu estudei o conceito e o mais importante é que eu apliquei essa estratégia na operação real, gravando cada passo que eu tive, né? Cada operação, cada momento de dúvida e cada análise. Então a gente vai destrinchar essa operação aqui juntos, tá? Desde o plano até a execução, a gente vai passar pelo momento de nervosismo ali com o trade aberto até a hora que a expiração finalizar. E aí eu vou te dar o meu veredito sincero sobre a nova posição, se é uma ferramenta que pode te ajudar a ser mais consistente ou se é só mais uma miragem aí no deserto do mercado que os falsos gurus tentam te vender, tá bom? Antes de mais nada, já deixa teu like, se inscreve no canal porque a gente tá querendo bater a metinha aí de likes do canal, tá bom? Então já deixa seu likezinho aí pra ajudar a gente. Antes da gente estudar a nova posição, a gente precisa aprender o que é um lote. Então você tem que pensar no mercado como uma briga de braço, sabe? Quando você está brigando de braço. De um lado a gente tem os compradores, com as velas verdes, como você vê aqui no gráfico. E do outro lado a gente tem os vendedores, são essas velas vermelhas. A luta de braço vai ser entre eles dois, os vendedores e os compradores. Um lote é só uma sequência de velas da mesma cor, né? Então quando tiver uma sequência de velas mostrando um esforço concentrado de uma dessas duas forças, os compradores ou os vendedores, isso vai ser um lote, tá bom? Vamos ver aqui no gráfico, ó. Olha só, isso daqui, magnatas, é um lote comprador. A gente vê 3, 6, 8 velas aqui da cor verde. Isso é um lote comprador, porque os compradores eles dominaram essa região, esse pedaço do gráfico aqui. Então, lotes são basicamente blocos de intenção. Já esse daqui é um lote vendedor. São várias velas vermelhas juntas de venda, tornando essa região aqui do gráfico um lote vendedor. Então são 3, 6, 7 velas vendedoras. WM, qual que é o mínimo para ser um lote? Cara, o mínimo para ser um lote ali, eu diria, cara, o mínimo para ser um lote é 4, 5 velas, tá? Você precisa ter bastante vela daquela mesma cor para definir que aquilo seja um lote, né? Uma força de intenção por parte dos compradores ou dos vendedores. A segunda coisa que eu preciso ensinar para vocês aqui é sobre o rompimento. O rompimento, magnatas, é o momento da virada, é quando tá tendo um lote e a força oposta a esse lote ela consegue quebrar a defesa. Então, olha só, aqui tivemos um lote de venda, correto? Lote de venda, e esse movimento aqui que o preço faz, ele vai ser o rompimento do lote.
esquece aquele rompimento de suporte ou de resistência nesse caso aqui. Aqui a gente está falando sobre o rompimento do lote, tá bom? Então esse movimento aqui, ó, dessa vela verde é o rompimento desse lote, tá bom? O lote de venda foi buscar a mínima e encontrou a mínima nessa região. E você percebe que ela não só subiu, como ela quebrou a abertura, né? Que foi a máxima da vela passada, tá bom? Com esse pavio. E nesse momento é que é o primeiro alerta de que o mercado ele pode estar virando. É quando os compradores eles estão mostrando a garra. A mesma coisa se fosse o contrário, tá bom? Se fosse um lote comprador, a gente viu aqui, ó, o rompimento. Então aqui, nesse momento aqui, ó, é a garra dos vendedores, né? Rompeu a abertura da mínima e a gente tem o rompimento do lote comprador. Agora aqui está o coração da coisa. A nova posição não vai ser essa vela aqui que rompe. A nova posição vai ser a primeira vela que se forma depois desse rompimento. Essa vela de rompimento aqui, ela foi aquele grito, né? Aquela amostra de que o preço ele pode romper. Mas a vela que abre depois do rompimento, essa vela aqui e essa vela aqui, essa que é a nova posição. Mas por quê? É porque ela representa a primeira tentativa, né, dos compradores ou dos vendedores deles firmarem um novo território, né, de defender aquela área que eles acabaram de conquistar. Por isso que normalmente você vai ver sempre uma tentativa, né, dos compradores e dos vendedores de continuarem a defender aquela área. Por isso que a gente tem uma vela vendedora aqui, uma vela compradora aqui, né? Lote de compra, rompimento, lote de compra, lote de venda, rompimento, lote de venda. Então a abertura dessa vela aqui da nova posição vai ser a nossa linha na areia ali, tá bom? Vai ser uma referência pra gente. A gente vai marcar o quê? Vai marcar, magnatas, a abertura dessa vela, tá? Então o que a gente vai marcar? Sempre a abertura da nova posição. Ó, marco aqui e marco aqui. Tá bom, e tá marcado, mas qual que é a lógica? A lógica, magnatas, é o seguinte: enquanto o preço estiver trabalhando abaixo dessa linha aqui, né, quando nesse sentido vendedor, o viés pra gente vai ser vendedor, a pressão vai ser para baixo. Então, quem usar essa técnica aqui vai procurar por vendas e vai usar essa linha que você acabou de marcar na nova posição como uma resistência, tá bom? Se o preço voltar e fechar com força em cima dessa linha aqui, a ideia que você tinha antes de vender pela nova posição é inválida, tá? Porque os compradores eles retomaram o controle. Mesma coisa ao contrário. Nessa nova posição que você tem aqui, comprador, se o preço escapulir e romper esse nosso suporte, aqui a gente já invalida, tá? Como é o caso aqui, já está inválido. Para você ter um peso a mais, a gente pode procurar por uma vela de comando, né? Que é uma vela que não vai deixar pavio na abertura com uma força brutal, né? Sem pavio nenhum. Ó, nós temos aqui 5 velas vendedoras, vela de rompimento e aqui a nossa nova posição, tá bom? Eu vou colocar aqui então, ó, nossa linha horizontal. Essa daqui é a nossa resistência. O que a gente faz? Espera o preço tocar a nossa resistência para a gente poder operar. Porque a tese aqui é o seguinte: se o mercado ele perder a máxima desse lote, os compradores eles podem tomar o controle e começar uma subida mais forte. Então a gente precisa esperar, tá? O preço já está voltando para a região ali, né, da nossa resistência. Ele não tocou na nossa linha, mas ele aproximou bastante, né? Inclusive com uma vela quase que de comando, não deixou nenhum pavio aqui na abertura. Tá deixando bastante pavio no fechamento, mas vamos concretizar aqui porque tem bastante força compradora ainda para torrar e aproximar mais, tá? Então, não necessariamente eu vou esperar o toque, tá bom? Se a gente tiver com as velas já próximas à nossa região de topo, de resistência, e o preço ele não conseguir continuar em subida, a gente já entra com a nossa venda, tá? Como é o caso aqui que está acontecendo. A gente viu aqui, ó, nessa vela passada, bastante força vendedora defendendo essa região,
né? Então se o preço aproximar um pouco mais, a gente já entra com a nossa venda aqui para trazer o respeito da nossa nova posição, tá bom? Vamos aguardar um pouco mais aqui para a gente poder pegar a nossa entradinha aqui para uma venda, para defender a nova posição e a gente ver se funciona essa estratégia, tá? Olha só, os vendedores estão defendendo muito bem essa região. A gente percebe logo pelos pavios sendo deixados aqui nessas velas. Eu vou esperar aqui uma, olha só, vela forte aqui, fortíssima por parte dos vendedores. Vou esperar a vela das 14h11 já pra gente confirmar essa nossa entrada, tá? Senão a gente vai perder o time também. O preço já chegou aqui próximo da região. Vou esperar a vela atual pra gente já poder pegar a nossa primeira entrada, certo? Por que eu não vou esperar de novo o preço chegar e tocar, né, na nossa mesma região? Porque já esperei aqui duas vezes, o preço demonstrou respeito àquela região, tá bom? Tivemos uma forte pressão vendedora aqui na vela passada, uma tentativa, né, de correção por parte dos compradores, e a gente já percebe também uma nova criação de outra posição, né? Olha só, 5 velas compradoras, vela vendedora, vela compradora, tá? Então a gente aqui também vai ter um suporte, certo? Temos um suporte e uma resistência. Nesse caso, a gente vai trabalhar a favor dessa resistência, né? Que tá com mais força, tá aparentando tá mais forte, para a gente poder pegar uma entrada aqui para venda. Vou aguardar a próxima vela e a gente já faz a entrada, tá? Beleza? Vela muito boa aqui, já rompeu, tá? A nova posição que a gente tinha de suporte, então a gente vai dar continuidade por conta dessa vela de comando aqui, vela de força, perdão, por conta dessa vela de força para pegar uma venda aqui já no próximo minuto, tá? A nova posição que tinha sido criada aqui com um suporte já foi quebrada, então a gente vai ter aqui uma venda já no próximo minuto, né? Como eu falei para vocês, a gente aguardou duas vezes e o preço respeitou sempre. Então, se a gente tivesse entrado aqui nessas duas chances, né, que tivemos, a gente teria tido duas wins, tá bom? A abertura com a taxa no topo, teria tido win. Vou pegar a minha taxa aqui mais no fundo, pra gente dar continuidade a essa venda, tá? Taxinha aberta aqui no início. Após essa vela de força, pouquíssima zona compradora, então a gente tem boas confluências, tá? Temos pouquíssimos compradores agindo na região, forte, né? Posição vendedora, e temos aqui a nossa nova posição, tá bom? Então a gente podia, melhor ainda, ter aberto as taxas aqui, não abrir, e teria tido as wins já, tá? Esperei continuar um pouco mais o gráfico, tranquilo. Tive o estudo e a análise que o preço estava numa zona vendedora ainda, estava na pressão vendedora, e a gente fez a taxa aqui às 14h13, né? Vamos ver aqui o que vai se concretizar dessa entrada. 8 segundos finais, olha só. Aqui pegamos. Aqui pegamos o Inzinha, então, magnatas. Estratégia aí validada, um bom lucro aqui, tá bom? O momento decisivo aqui da entrada não foi quando o preço só tocou, porque eu poderia ter entrado aqui em cima e já pego a minha entradinha, pego o win, sim, mas o momento decisivo foi quando eu decidi esperar para ver se aquilo realmente estava respeitando, que a gente teve a confluência aqui nessa segunda vela que buscou a região de topo e a gente viu a confluência sendo formada, tá? Fiz a entrada um pouco tardia, mas ainda assim deu certo, tá bom? Vimos que não tinha muito comprador naquela região e operamos ali com aquela venda, certo? E se essa análise aqui mostrando a realidade de uma operação te ajudou a enxergar com mais clareza o mercado, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? Vai ser assim que a gente vai fugir do conteúdo raso e aprender a operar de verdade. E pode ter certeza que nova posição é uma excelente ferramenta que vai te ajudar a identificar pontos de controle no gráfico. Vai te dar um mapa, uma referência clara aí no meio dos caos que a gente sempre tem no mercado dia a dia. E lembra que uma estratégia é como um carro de Fórmula 1. Você pode ter o melhor carro da corrida, mas se o piloto ele não tiver a mentalidade certa e não souber quando acelerar e quando frear, onde perseguir ali, onde seguir o caminho, ele não vai conseguir subir no pódio, tá bom? Então a sua consistência ela não vai vir de achar uma estratégia perfeita, vai vir de você encontrar um método que você entende, assim como uma nova posição, por exemplo, e combinar isso com a gestão de risco, tá bom? O segredo não é nunca perder, é você saber perder pouco e ter um método que te permite ganhar bem mais quando você está certo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.